ele tem a ver com missões, com o que nós estamos fazendo. O primeiro exemplo de capa que se encontra na Bíblia, eu coloquei assim, como na quarta estrofe, vocês lembram, eu falo assim, deixai a capa e o vereis, quer dizer, nós abatonarmos a capa. E capa, eu escrevi aqui um exemplo meio rápido para os irmãos entenderem, que eu quero dar bastante tempo para a palavra do Senhor, porque eu creio que Deus tem algo diferente, como Ele tem em todo o culto, para Ele nos surpreender. Nós que surpreendemos Deus, não. Às vezes você vem num culto e diz, só vai ter as crianças louvando, Deus opera. Só vai ter os varões, Deus opera. Só vai ter as irmãs, Deus opera, porque a obra é dele. A obra é dele. E quando nós deixamos Ele tomar de conta, aí Ele faz. Amém? O primeiro exemplo na Bíblia, meus irmãos, está em Marcos, capítulo 10, versículo 47 e 50. Eu coloquei bem rápido, que vai falar sobre o cego Bartimeu. Coloquei bem nas minhas palavras. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa história é bem conhecida porque o pessoal dizia: esse cego Bartimeu, filho de Timeu, estava na beira do caminho com uma capa, e essa capa ela tinha um significado para aquele pessoal, para o povo judeu na época. Aquela capa era como hoje existe um feirante. Para ele trabalhar na feira, ele tem que ter um certificado, para se chegar a alguma fiscalização de você não pode trabalhar de impostos, sim, esse certificado me dá autoridade para me vender. No caso do Bartimeu, a capa dava direito a ele de ser pedinte, não só ele, mas todos os mendigos que estavam ali, fosse ele cego, fosse ele coxo, fosse ele surdo, tivesse qualquer deficiência, ele conseguisse a capa, lhe dava o direito de pedir. Então ele clamava, ele disse: quem vem aí na beira do caminho? Ele estava lá, quem vem aí? Vem Jesus de Nazaré. Olha o que é que ele ouviu, e eu agora já faço das palavras de Bartimeu, faço a minha para o culto de missões. O que é que ele falou? Vem aí Jesus de Nazaré. O que é que ele faz? Ele começa a clamar, ele começa a gritar. Por quê? Porque ele já tinha visto antes que Jesus Cristo de Nazaré curava, batizava, expulsava demônios, fazia coxo andar, fez morto levantar do túmulo. Ele falou assim: se esse homem fez tudo isso, a minha cegueira para ele não é nada. Quem sabe ele também já ouviu falar que ele curou o cego do tanque de Siloé, fazendo lodo e mandando ele se lavar. Ele falou assim: hoje chegou a minha vez. Por incrível que pareça, só precisa que nós vamos falar de Jesus. E alguém vai dizer: esse Jesus que esses crentes pregam faz tudo isso aí. E ele está na beira do caminho e diz: vou clamar a esse Jesus de Nazaré. E interessante, naqueles tempos bíblicos, diferente do de hoje, não, a multidão calava. Quantas vezes você não vai falar de Jesus e alguém manda você se calar? A gente vê alguns vídeos no YouTube, você falando de Jesus, pregadores falando de Jesus, e o diabo tentando dizer: isso é falsa, isso é uma falsa doutrina, isso é um falso ensinamento. A Bíblia é feita por homens. É claro, a Bíblia é ser feita por um fantasma, a Bíblia é ser feita pelo Espírito Santo. Se a gente não consegue ver, só consegue sentir, mesmo ele sendo a pessoa na Trindade. Então tinha que ser feito, redigido por homens. Então, como foi em Bartimeu, é hoje também pessoas querendo nos calar, mas nós, como missionários, você que tem Cristo no seu coração, fale de Jesus, que alguém vai tocar no coração dele e ele vai aceitar ele. No versículo 50 ele diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Interessante a atitude do cego aqui Bartimeu. Ele nem tinha ainda falado com Jesus, ele falou assim: eu já conheço esse homem. Esse é o que esses crentes falam, eu conheço esse homem. Ele pegou a capa e jogou antes de receber o milagre. Quem sabe Deus não quer fazer isso por nós hoje? Se a gente tirar a capa que está nos escondendo, a capa que nos esconde, aí no povo, aqui é bonitinho, Paulo, aqui é bonitinho, mas você sabe se lá fora eu não sou ignorante, se lá fora quando pisar no meu carro eu não sou um pouquinho nervoso e visto a minha capa e diga algumas coisas para a pessoa, não desrespeitando, mas eu estou dizendo assim, um exemplo. Aqui é fácil da gente manter uma capa de religiosidade, e lá fora, será que Deus não está querendo um cego Bartimeu, precisando que eu tire essa capa e o pessoal veja o que está por baixo e veja Cristo brilhar em mim? Você também pode tirar essa capa e deixar Deus brilhar em você.
Deus, você, a sua capa às vezes está nos bastidores. Quem é nós nos bastidores? Quem é nós quando nossos irmãos não estão vendo? Quem é nós? Essa é uma capa que nos esconde. Será que se eu libertar, se eu tirar essa capa, o que vão ver vai ser bonito? Amém? Fica para os irmãos. Outro exemplo de capa, meus irmãos, está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que diz: quando vires, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Quem fala isso? Paulo. A capa também tem, naqueles tempos bíblicos, tinha a função de proteger a pessoa do frio. Aqui em Bartimeu dava direito dele ser um pedinte. Aqui em Paulo ele já está dizendo: traz a capa que deixei em Trode, porque Paulo, quando pega a capa, ele está numa masmorra, num calabouço. E segundo historiadores, diz que o calabouço era um poço onde tinha sujeira, fezes de pessoa, fezes de animais. Ele estava lá, mas ele traz a capa. Imagina se nós aqui passamos frio, imagina na Europa como não deve ser. Aqui Paulo está em Roma, já está praticamente se despedindo, que é a última carta que ele vai escrevendo, que diz: já estou sendo oferecido como libação. Então ele diz assim: traz a capa e depois os pergaminhos. Então a capa tem a proteção, a capa também nesse sentido, aquela aqui como proteção. Amém, igreja? Então essa capa aqui como proteção, você hoje... a gente às vezes não consegue entender como é essa capa de proteção. Nós vemos os mendigos, a gente vê os frios, a gente diz: como é que esse povo vive? Deus está cuidando, mesmo eles não aceitando o Senhor. Jesus Cristo está cuidando deles, porque Jesus Cristo também vem para o pobre, vem para o rico, vem para aquele que é aceitado, e Ele cuida do mesmo jeito. Porque quando esse vinha falecer, não vai dizer: eu passava frio lá e você não cuidava. Cuidava do meu jeito, eu cuidava. Você que escolheu essa situação. Então, Paulo pediu a capa tem um significado de cobertura espiritual, de frio, de cobrir do frio. Deus tem provido para nós também a capa. O quê? Que capa Ele tem provido para nós? Nossa vestimenta, para cobrir a nossa nudez também. Vê só, a gente quer um sapato, Deus nos dá as condições de comprar. Quer uma roupa, quer um paletó, quer uma calça, Deus dá condições de nós comprar. Tudo isso Ele vem nos dando, tudo isso Ele vem nos entregando. Capa também tem essa função. Também tem outra capa, que agora eu quero chegar no ponto bem, que é quando eu falei: quem sou eu quando tira-se a capa? Eu coloquei aqui, ó, em 1 Reis capítulo 19, versículo também 19. É um versículo meio extenso, só coloquei assim: vai falar de uma capa que diz: partiu, pois, Elias dali, e olhou e viu a Eliseu, filho de Safate, lavrando. Quer dizer, Eliseu estava trabalhando. Elias passa por ele, pega a sua capa e joga em cima dele. E literalmente o que essa capa quer dizer? Que Elias passou para ele um poder, uma cobertura espiritual. Elias transferiu literalmente poder para Eliseu e fazer a obra. Então o que é que eu posso falar nessa palavra hoje? Nós deixarmos que Jesus passe por nós, a capa dele nos autorizando, nos limpando, colocando uma capa perfeita para quando alguém ver, dizer: ali vai uma pessoa que tem autoridade do céu para ministrar às pessoas. Ali aquela capa nos dá poder, nos dá autoridade de ajudar alguém. No frio a pessoa pode dizer: podemos procurar aquele crente, porque ele tem uma capa revestida do Senhor e ele vai poder nos ajudar. Como tem muitas pessoas chegando na nossa igreja, e acredito que em outras também, pedindo alimento, pedindo ajuda numa conta, e a igreja do Senhor tem feito esse papel. Nós temos feito esse papel. A igreja aqui do Recanto, eu sou grato ao Senhor, porque o que o pastor coloca nos planos, a igreja toda concorda, é feito, e a gente tem que cuidar das pessoas aí fora, tem que cuidar das pessoas aqui dentro. Então, a nossa capa, que o Senhor tem colocado sobre nós, tem nos dado a autoridade para fazer isso na terra. Amém, igreja? Agora também, tudo positivo, tudo bonitinho a capa, mas também, infelizmente, tem uma capa que torna as pessoas igual, que dá poder igual às pessoas. A nossa Corte Suprema, STF, eles, quando vão julgar um caso, eles colocam a capa para dizer que está todo mundo igual. Mas muitas vezes é projeto que atrapalha os planos do Senhor, atrapalha os planos do país. Que capa é esse que ele está usando? Na estrofe do hino diz: lançai a capa e o vereis. Então, se eles lançassem a capa
A capa do orgulho, como nós também muitas vezes temos que despir essa capa do orgulho, a capa do egoísmo, a capa de dizer, não vou hoje para o culto não, porque aquele irmão não canta bem. A capa de dizer, não vou hoje não, porque não sabe nem pregar, vai falar Jesus, Jesus cuida. A porta está fechada. Aí eu ouvi uma pessoa dessa, isso é uma capa, isso é uma capa de orgulho, isso é uma capa que tem atrapalhado o Senhor Jesus de agir. Amém, igreja? Eu tenho conversado com pessoas que a gente percebe que tem um conhecimento teológico, mas eu me sinto tão bem quando eu conheço uma pessoa que fala tão bonito de Jesus na forma simples dele. Nessa semana no meu serviço eu estava falando com uma pessoa e ele foi falar desse negócio de internet aí, Lilith, mulher de Adão, porque que Caim casou, mas deu uma explicação, né? Mas eu achei bom de conversar com ele, porque era uma pessoa que tinha sede de Cristo, que estava só bagunçado na cabeça dele. Eu falei, como é bom, eu via o fogo dele de querer falar do Senhor Jesus. Não estava preocupado em falar bonito, estava preocupado em saber o que era aquilo ali que ele não entendia. E Deus me deu a capacidade de falar para ele, explicar alguma coisa e sanar. Até os amigos falam assim, olha, melhorou agora o que você andava falando aí, melhorou. A gente vê o desejo dele, eu falei, esse não tem uma capa de egoísmo. E a gente vê a simplicidade dele falando de Jesus. A simplicidade dele, aquilo foi o que me deixou mais assim, cativado por falar da palavra do Senhor, porque eu falei assim, com teologia, não me exaltei, mas eu vi assim, ele falando uma simplicidade, a gente vê que ele não tem um curso, mas o desejo ardia de falar de Jesus, de conhecer esse Jesus que a gente fala. Eu falei, muitas vezes eu vou conversar com uma pessoa e ele vai com a capa de eu fiz o melhor seminário. E você vê que às vezes está ali um robôzinho, não sai praticamente nada, você sai ali mais perdido do que quando você entrou. Então, meus irmãos, que a gente venhamos refletir se nós temos uma capa, se Jesus descobrir essa capa de nós, o que é que aí fora o povo vai vir? O que é que dinheiro vai vir? Em missões possamos pedir que Deus nos cubra com a sua capa do seu poder, para nós ir anunciarmos. Bartimeu lançou a capa antes mesmo de falar com Jesus. Sabe por quê? Porque ele cria nesse Jesus. E alguém pode esperar eu e você e falar de Jesus. Porque ele sabe que o Jesus que os crentes salvam, que o Jesus que os crentes pregam, é um Jesus que salva, é um Jesus que transforma as vidas. Quantas pessoas, agora vou fazer uma fala do saudoso José Amado, ele falou, quantas pessoas no Congresso de Missões, ele viu lá, quantas pessoas, essas que estão aqui, se Jesus não tivesse salvado, não estava aí fora, roubando, sequestrando, matando, caluniando, fazendo esqueminhas, e Deus libertou. Imagina, o povo aí fora diz, esses crentes só querem ser os salvos, só querem ser os bambambam, mas eles não sabem. Quem sabe se Deus não tivesse me salvado, como seria eu aí fora? Como não seria você aí fora, se Jesus Cristo não tivesse te comprado e te salvado? Então que Jesus Cristo continue com essa capa, não dando a capa do super-homem, mas dando a capa do super-crente do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Agradeço a minha oportunidade. Vamos orar. Foi me dar a oportunidade de orar. E se tem uma capa que você precisa deixar, deixe hoje. Deixe hoje. Porque nós não sabemos amanhã se Jesus Cristo vai chamar eu ou você. E na frente dele nós vamos estar nus. Todos nós estar nus perante o Senhor. Ninguém vai esconder nada dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu transmiti, meu Deus, o que o Senhor colocou no meu coração, meu Deus. Transmiti à tua igreja o que antes, meu Deus, eu vim para mim, meu Deus. E tu sabe o meu coração, meu Deus. Tu sabe o quanto eu te temo. Tu é quem me conhece. Tu é quem me julgas. A tua palavra, meu Deus, vem, meu Deus, ao meu confronto, meu Deus. Quando muitas vezes, meu Deus, por pensamento ou por atitudes, meu Deus, eu sei, meu Deus, que eu vou desonrar o teu santo nome, mas o teu Espírito Santo está comigo, meu Deus, e não permite. Eu te peço perdão. Eu me irrito, meu Deus, sim. Eu me iro, meu Deus, sim. Mas eu não pego contra ti, meu Deus. E se pego, eu te peço mais uma vez perdão, meu Deus. Juntamente com a tua igreja, eu te peço, meu Deus,
se tem, meu Deus, uma capa, meu Deus, que proíbe, Senhor, das tuas bênçãos nos chegar, que hoje nesse culto, meu Deus, seja jogada por terra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, o Teu Espírito Santo, meu Deus, tem plena autoridade, meu Deus, de descer aqui e fazer o que lhe apraz, meu Deus. Batiza, meu Deus, revela os dons, meu Deus, entrega mais uma vez, meu Deus, porque eu creio nessa palavra, meu Deus. Eu creio, meu Deus, que o Teu braço não está, meu Deus, encolhido, nem o Teu ouvido está tampado a oração dos Teus santos, não, meu Pai. E é na autoridade, meu Deus, de Jesus Cristo, é o sangue derramado, meu Deus, que me comprou, que eu te entrego este culto para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode sentar, igreja. As irmãs do grupo Lídia, amém? Elas podem louvar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. És bom. Não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro. E no meu coração, Tu és o último e primeiro.
Irmã Silvia, bênção de Deus. As crianças se dirigem à frente e vão louvar com o hino. As crianças abençoadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Poder de Jesus, só Deus querendo ser Pai do Senhor. Amém.
Luciano, por gentileza. Aleluia. Irmão Luciano vai estar orando por essas crianças. Amém? O irmão Luciano está elegante hoje. Bênção de Deus. Glória a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar pelas crianças, porque em Marcos 10:14 diz: deixai vinde a mim as crianças, porque dos tais é o reino de Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus eterno, nós te adoramos, nós te louvamos e te bendizemos nesta noite linda. Ó Senhor Deus, nós te colocamos em tuas mãos, ó Pai, a vida dessas crianças, Senhor Deus, que aqui estão. Senhor Deus, coloque as tuas mãos, ó Pai, nos familiares de cada um aqui representado. Que o Senhor Jesus, ó Pai, possa chegar na vida delas, que possa ser bênção, possa crescer em temor e na sabedoria do Senhor Deus. Ó Senhor, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que teus anjos estejam acampados ao redor de cada uma delas, que cada uma dos seus representantes, sejam seus pais, seus avós, seus tios, seus primos, e que eles de fato, Senhor Deus, seja o sal da terra, brilhem, ó Pai, seja a luz desse mundo, para a tua honra e glória que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia, glória a Deus. As crianças podem se dirigir a essa linha. Irmãos, agora a gente vai estar assistindo aquele vídeo. É o vídeo do SEMAD. Tá bom, meus irmãos? É um vídeo do mês de dezembro, que fala um pouco a respeito do que é feito em missões, o que é feito, onde é colocado, onde é injetado, para onde vai a sua contribuição, para que sejam salvas almas para o reino. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Evangelizar é cruzar fronteiras com o amor e levar esperança. Seja bem-vindo ao Projeto Senegal, um novo projeto, um grande desafio, um único objetivo: ganhar almas para Jesus. Meus queridos amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida e a sua família. Com muita alegria que esse mês nós estamos apresentando a você o projeto Senegal, conforme orientação do nosso pastor presidente, na turma de diretoria, na oração do ministério. Para o mês de maio estivemos no país do Senegal para uma função missionária, dando junto com a missionária Islã. Glória a Deus. Esse mês convidamos você para ir conosco do outro lado do mundo, no país do Senegal, na África, onde a SEMAD tem chegado através de suas orações e suas ofertas missionárias. Com a bênção de Deus e o apoio do nosso pastor presidente Alcides Faber e através dos missionários Rosângela, Ezequiel e Grazi, a SEMAD avança iniciando a plantação da igreja, usando as estratégias missionárias, principalmente com crianças, para alcançar suas famílias para Cristo. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor ao nosso pastor presidente Alcides Faber, toda a diretoria das Assembleias de Deus do Ministério de Ipiranga, a paz do Senhor ao nosso pastor André Amaral, secretário de Missões, toda a equipe da SEMAD, também os promotores de missões que têm desenvolvido um excelente trabalho. Meus irmãos, estamos iniciando um trabalho aqui no Senegal, estamos aprendendo a língua francesa, entendendo um pouco mais sobre a cultura senegalesa, e fez 3 meses que estamos aqui no bairro que o Senhor nos preparou para orarmos. Estamos nos aproximando pouco a pouco. Já iniciamos um treinamento com os meninos, com o futebol. Estamos nos aproximando, meus irmãos. Nossa prioridade é ensinar a palavra de Deus para que eles possam conhecer Cristo, o nosso Salvador. É isso, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós também queremos agradecer a todos que têm feito missões conosco aqui no Senegal, a você que tem orado, tem contribuído, aos promotores de missões que têm falado conosco, entrado em contato, têm orado conosco. Nós agradecemos a todos e queremos agradecer a Deus primeiramente, mas fazer um agradecimento especial para você que contribuiu, para você que orou,
para que nós conseguíssemos tirar o visto. Já conseguimos o visto para 5 anos, para a glória de Deus. Então, nós agradecemos vocês e agradecemos por tudo, pedindo que continue segurando a porta. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui também nós queremos compartilhar com os irmãos alguns pedidos de oração, pedir oração, primeiramente, para o nosso aprendizado na língua francesa, no Olof, para que Deus venha continuar nos ajudando, né, nesse desafio. Segundo, também para esse trabalho, esse projeto que se inicia, para que Deus venha nos abençoar este povo. E terceiro, para que Deus venha continuar abrindo as portas aonde formos aqui no Senegal. Então continue orando por nós, meus irmãos. Nós contamos com a sua oração, porque Deus pode fazer o impossível acontecer. Nós cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Você conversi, Senhor, por tudo que tu fizer, Senhor. Nos levantou, Senhor. Delícias na porta. Danilo, a família está cantando trabalho. Delícias no seu trabalho, Senhor. Não pode, Senhor, todos trabalhando aqui. Em nome de Jesus. Amém. Olá. A paz, minha gente. Tudo bem? Estamos aqui preparando já o lanchinho das crianças. Olha o suquinho. Aí, ó. É suquinho mesmo, né? Suquinho mesmo, ó. A gente coloca no bidão. Sim. Aqui tem o Não, com chocolate. chocolate. Às vezes aqui é carne, hoje eu como chocolate, né? Sim. Às vezes é melancia também. Aí vai intercalando. Sim. E os meninos estão lá no fundo jogando. Daqui a pouco eles vêm. É isso aí. É isso aí. Deus abençoe. Amém. No Senegal, por ser um país muçulmano, as estratégias de evangelização precisam ser muito bem estruturadas. O esporte é uma linguagem mundial e o missionário Ezequiel implantou o projeto Toque de Esperança, onde através do esporte as crianças e os pais são atraídos, gerando um vínculo social e abrindo as portas para a pregação do Evangelho em um país onde apenas 5% da população conhecem a Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o pastor Anderson vai estar falando a respeito do Natal. A ajuda que vai ser feita a algumas crianças. Ele vai estar falando um pouco a respeito. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor, irmãos. Amém. Antes de tudo, eu peço perdão à igreja, cheguei um pouco atrasado hoje. Para alguns que sabem, foi aniversário do meu pai, eu moro em Franco da Rocha, e o dia ficou curto para isso, mas graças a Deus chegamos aqui em tempo para estarmos adorando o nome do Senhor. Amém? Culto de missões, eu sei que a gente passa o relatório do que é feito em missões, mas é culto de adoração a Deus. Vocês têm liberdade para adorar o nome do Senhor. Amém? Achei muito interessante esse vídeo da SEMAD, falando a respeito do Senegal e a estratégia que eles estão utilizando para se achegar nesse país e entregar ali o Evangelho a essas pessoas. 5% de uma população é muito pouco que conhece ao Senhor Jesus. Então quer dizer que 95% da população ainda não conhece ao Senhor. Mas a SEMAD está ali trabalhando, os nossos missionários estão no campo e eu creio que esse número pode aumentar para 10%, 15%.
20%, 50%, porque onde o Espírito Santo de Deus está trabalhando, o Evangelho vai se espalhando, vidas sendo salvas, e o nome do Senhor é glorificado. Então, ore por esse país, ore pelos nossos missionários que estão ali, missionária Rosângela, o irmão Davi, a sua esposa Aline, os missionários que ali estão também. Ore por eles, para que o Senhor Deus continue abençoando esse campo missionário ali no Senegal. Amém? Como foi falado, nós temos o nosso Natal missionário, todo ano é feito, e as crianças da África recebem presentes, a maioria delas nunca receberam presentes de Natal ou algum outro tipo de presente. E a nossa base missionária, a nossa Secretaria de Missões, a SEMAD, sempre está atendendo nesse Natal e fazendo esse Natal missionário para que essas crianças sejam atendidas lá e recebam um presente, uma lembrança, para lembrar e ter um dia feliz. Então, a nossa congregação também enviará uma oferta. Nós não temos valor estipulado nenhum, e eu peço que você contribua com todo o seu coração para esta grande obra missionária. Uma criança, o valor de uma criança para adotar e dar um presente é o valor de R$50, mas não estou falando que você vai ofertar R$50, tá bom? A oferta que nós levantarmos aqui também para o Natal missionário, nós assim estaremos atendendo as crianças que no valor que for levantado, tá bom? Essa oferta é uma oferta à parte, por isso que eu peço, se você assim quiser contribuir, além da oferta que é enviada para a SEMAD, você pega um envelope, coloca Natal missionário, faça alguma coisa, tem um Pix específico para isso também, nós podemos enviar no grupo, e você pode estar contribuindo para esse Natal missionário também, para atender essas crianças e fazê-las ter um dia feliz, amém? Eu quero já aproveitar a minha oportunidade, que eu aqui estou, eu quero apresentar as pessoas que estão cooperando conosco nesta noite. Nos traz muita alegria receber essas pessoas aqui nesta noite. Conforme eu for fazendo a apresentação, se você puder, sinalize que nós estaremos apresentando você, conhecendo você, a igreja estará te conhecendo, e assim será uma bênção, amém? Está aqui cooperando conosco a Paloma Campos, ali está, juntamente com ela está o Moisés, que é namorado, noivo, namorado, está aqui Paloma, Moisés. A Paloma é irmã do nosso irmão Mateus e, consequentemente, Moisés é o cunhado. Também está a mãe, Maria Derlange, a mãe do nosso irmão Mateus. Que alegria, prazer conhecer essa família. Deus abençoe a vida de vocês. Nos traz um grande privilégio recebê-los aqui, viu? Muita alegria conhecer. Eles são bem-vindos, se isso é verdade, digo amém. Amém. Deus abençoe. Está escrito aqui que a irmã e o cunhado estão sem mistério. Deus irá prover e preparar, e essas portas estarão abertas também para recebê-los assim, em nome de Jesus. Também coopera conosco o Douglas. Onde está Douglas? Ali, da Igreja Católica, veio convidado da nossa irmã Rosângela, é isso? Também com ela, filha também, quanto tempo, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o Douglas, vocês são muito bem-vindos aqui nesta noite. São bem-vindos, é verdade, com amém? Amém! Deus abençoe, também coopera conosco, muito prazer receber aqui o pastor Julivaldo. Deus abençoe a sua vida, estará ministrando a palavra aos nossos corações nesta noite. Deus continue abençoando o seu ministério, e obrigado desde já por atender o convite dos nossos irmãos para estar aqui ministrando a palavra. Juntamente com ele, a sua esposa, irmã Marisa, Deus abençoe a sua vida também. Obrigado por ser esse casal que estão disponíveis na obra do Senhor para assim servir com muita alegria. Eles são bem-vindos, se é verdade, digam amém? Amém! Deus abençoe vocês, viu? Que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Eu sei que Ele tem uma palavra aos nossos corações. Também estou vendo ali a irmã Aureli de volta. A irmã Aureli já retornou, estava tratando das vistas. Ela é Goiás ou Brasília? Ela trata em Goiás e fica em Brasília. Deus abençoe sua vida. É bom ver a irmã de volta. A nossa irmã é bem-vinda de volta. Digo amém. Amém. Deus abençoe, viu, minha irmã? É um prazer tê-la de volta entre nós. Amém? Creio que esses são os avisos. Passo a semana, nós teremos culto na terça-feira, culto de oração às 19h45. Quinta-feira é o último culto de ensino da palavra, irmãos.
O último culto de ensino é nessa quinta-feira. As outras quintas é Natal e a outra é Ano Novo. Já acabou o ano, meu Deus do céu. Então é a última quinta-feira desse ano que nós teremos culto e é o último culto de ensino deste ano. Faça um esforço, esteja aqui para juntos aprendermos a palavra do Senhor, que eu creio que será uma bênção. Amém? No próximo domingo, como eu havia comunicado, será o domingo da gratidão, será um culto de testemunho, irmãos. Traga o seu testemunho. Eu sei que Deus tem feito grandes coisas ao longo deste ano e eu peço, se você assim tiver o seu testemunho, traga, que será uma bênção. Ouvir os testemunhos edifica a nossa fé, faz a gente confiar ainda mais em Deus, saber que Ele ainda opera nos dias de hoje, para a gente iniciar o próximo ano crendo que Ele faz maravilhas, milagres, abre portas. Então traga o seu testemunho, que será uma bênção em nome de Jesus. Um culto de testemunho, louvor, e vai ter palavra também, e nós sairemos daqui edificados em nome do Senhor Jesus. Amém? Esses são os avisos. Agora vai ser oferta, meu irmão? Grupo de louvor. Grupo de louvor vai louvar. Então vamos ouvir o grupo de louvor, e desde já eu já passo a direção novamente aos nossos irmãos para dar continuidade. Glória a Deus, aleluia. Nós somos a igreja da Paz do Senhor, amém? Convidando os irmãos a colocarem de pé, vamos louvar o nosso Deus. Ele já se faz presente no nosso meio. Oh
Louvado seja o teu santo nome. Agora estaremos louvando a Deus também com nossos dízimos, nossas ofertas, para a honra e glória do teu santo nome. Agradecer a Ele que nos dá saúde todos os dias, a Ele que nos dá a oportunidade de estarmos em pé durante o dia de hoje. Agradecer a Ele com gratidão, com dízimos e ofertas para a sua honra. Amém? Eu convido aqui a irmã Marisa, a esposa do meu amigo, o pastor Júlio Maldo. Ela estará entoando um hino para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E o nosso irmão Maurício estará, nosso cooperador, estará orando pela igreja, pelos dizimistas e ofertantes. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és maravilhoso. Saúde a Maria Igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé para orar. Glória a Deus. Segure seu dízimo, sua oferta. Feche seus olhos e entregue e eleve sua oração ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos esta noite pela essa rica oportunidade de aqui estar na sua casa, Senhor, para louvar e glorificar o seu nome santo, Senhor Jesus. Meu Deus, neste momento, nesta hora, eu entrego em tuas mãos os teus filhos, Pai, a qual vão ofertar na sua casa, dizimar na sua casa, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha tomar conta das suas finanças, que o Senhor venha prover na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um deles, conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. Senhor, eu entrego em tuas mãos e peço que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus. Que o Senhor venha prover na vida daquele Pai que tem o desejo de dizimar, de ofertar, mas não tem condições, Senhor Jesus, por vezes por falta, Senhor, de um emprego. Mas o Senhor é o Deus que abre portas, Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que opera milagres. O Senhor é o mesmo no passado, Senhor Jesus. Eu entrego teus filhos em tuas mãos, Senhor, e te peço que a sua graça, a sua misericórdia seja com cada um nesta noite, no nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Rei da glória, aleluia. Obrigada, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, uma paz do Senhor. Amém. Somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, que Ele nos concede de estar conhecendo mais um rebanho do Senhor. Nós conhecemos o nosso irmão Eli, nós congregamos com ele ali, um tempo na congregação aqui do Metalúrgicos, do Belém, e hoje nós estamos ali na sede adorando o nome do Senhor. E hoje o Senhor nos concede este privilégio de estarmos aqui adorando o Senhor. Vou louvar o Senhor com este hino, quem souber pode me ajudar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O sol se esconde sob o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer na caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você
motivos pra seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, ele manda o anjo até o cativeiro para te buscar. Deus sempre encena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para te queimar. Você está à sombra do onipotente, você tem mil motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, ele manda o anjo até o cativeiro para te buscar. Deus sempre encena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do onipotente, você tem motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com Deus vai ter que guerrear. Quem vir te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Pastor Jolivaldo, chegou o grande momento. Prepare, peça para o Senhor preparar o seu coração, que a palavra venha para um terreno fértil. Pastor Jolivaldo vem, você vai estar com oportunidade, e o presbítero João Mendes, ora apresentando o preletor. Amém? Nos coloquemos em pé, igreja, aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, agora chegou o momento da tua palavra, Senhor. Pastor Jolivan, ministro, Pai, portador da tua palavra nesta noite. Usa o teu filho, o teu servo, para falar à igreja aquilo que o Senhor tem para cada um dos seus filhos, ó Pai. Ó Pai, revela nessa noite. Usa, Pai, o teu filho para a honra e para a glória do teu nome. Assim seja, em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. Amém? Louvamos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos. Louvamos ao Senhor pela vida do pastor Wanderson, a sua esposa, a nossa irmã Gabriela Davi. Deus continue abençoando a todos. Louvamos a Deus pela vida do irmão Eli, Eli Júnior. Congregamos juntos, servimos ao Senhor por um tempo, juntos. E a todos os servos, Senhor, aquele servo de Deus ali, que nos recebeu lá fora de forma muito carinhosa. A recepção de vocês é muito boa. Parabéns. Deus abençoe. Graças a Deus. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Estaremos fazendo leitura de um dos textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas, e nele nós iremos meditar.
Graças a Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 5 até o versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5 até o versículo de número 8. Hoje, este culto se denomina culto de missões. Amém? E missões, meus irmãos, sempre esteve no projeto de Deus. Amém? Glória a Deus. E é necessário, é fundamental, é essencial que missões faça parte do nosso projeto de vida. Amém? Graças a Deus. Mas, pastor, nós estamos no culto de missões e vamos ler Atos capítulo 1, versículos 5 a 8. Sim, os irmãos entenderão. Todos acharam? Amém. Diz assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Meus nobres irmãos, tomem os seus assentos, deixem suas Bíblias abertas, vamos meditar no que nós lemos. Graças a Deus. Graças a Deus. Missão. O que vem a ser? O que é missão? Missão é um compromisso que alguém assume de um superior. Alguém te dá uma tarefa a cumprir. E este alguém, num determinado momento, vai te chamar e vai requerer de você, de mim, de nós, um relatório acerca da tarefa, da missão que te foi dada, que nos foi dada. E missão, irmãos, ela não se resume a uma única tarefa. Missão, dentro dessa visão cristã, essa missão que nós recebemos de Cristo, ela
é uma missão única, mas composta por 3 tarefas. E não é possível executar a missão executando apenas uma ou 2 das tarefas. É necessário cumprir estas 3 tarefas que faz parte desta uma missão que nós recebemos. Então, qual é a primeira tarefa da missão? A primeira tarefa é a missão do cristão para com Deus. Nós temos um compromisso ao nos autodenominarmos cristãos. Precisamos olhar para dentro de nós, examinarmos e descobrir se de fato nós estamos cumprindo esta primeira parte da missão para com Deus. E o que é missão para com Deus? Missão, nesta visão com Deus, é uma missão de relacionamento pessoal. Relacionamento pessoal com Deus. E o que é necessário para termos um relacionamento pessoal com Deus? É necessário tê-lo como o nosso único Deus, assim como ele se revela a Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É diferente, meus irmãos, nós nos aproximarmos de Cristo como Salvador do que aproximarmos de Cristo como Senhor. Para Cristo ser o nosso Salvador, é necessário que antes Ele seja o nosso Senhor. E isso faz parte da missão. Cristo precisa ser o meu Senhor. No seio da igreja de Cristo, meus irmãos, existem inúmeros ateus. Como assim? Ateu não é alguém que diz que Deus não existe? Existem pessoas no seio da igreja que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que tem relacionamento pessoal com Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Porque Ele faz tudo que lhes vem à mente. Ele não busca a Deus nas suas tomadas de decisões. Ele só vai ao encontro de Deus quando ele decide errado, quando dá tudo errado, aí ele vai reclamar com Deus. Mas Deus, eu sou teu filho, eu sou teu servo, o que está dando tudo errado é porque você diz que é cristão, mas você não tem compromisso com o teu Deus. Você só tem compromisso com o que você pensa, com o seu orgulho, com a sua vaidade, com os seus projetos, com os seus sonhos. Deus está à parte de tudo isto. Deus está em segundo plano na sua vida.
Convide Deus para fazer parte da sua vida. Receba o Senhor como teu Senhor. Glória a Deus, aleluia. E desfrute de uma comunhão, de um relacionamento pessoal com esse Deus. Porque existem pessoas que você vive buscando amizade quando Ele não quer saber da sua amizade. Existem pessoas que você anda buscando relacionamento em função da posição que Ele ocupa na sociedade, quando Ele nem quer saber se você existe. Mas existe um Deus que te ama e que quer se relacionar com você. Obrigada, Senhor, aleluia. Missão para com Deus, irmãos. É aquela missão que você assume e que você não se dá ao luxo de colocar os seus pés para fora da sua casa sem antes dobrar os seus joelhos na presença dele. E quando isso acontece, mesmo sabendo o que te espera lá fora, você tendo falado primeiro com Ele, você sai da sua casa seguro. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Missão para com Deus, meus amados irmãos, é viver uma vida que as pessoas que te olhem te vejam sem capa. Viver um relacionamento pessoal, viver essa missão com Deus, é viver sem capa. Lembra do Bartimeu? Você lembra que ele precisava da capa como um alvará para poder ser um pedinte? Você lembra da necessidade de Paulo lá na masmorra em Roma, que precisava de uma capa para protegê-lo do frio? Cristo Jesus, meus amados irmãos, é tudo quanto nós necessitamos. Aleluia. Glória a Deus. Viver missão para com Deus não é orar em busca da cura. Quando nós lemos Mateus capítulo 8, primeiro, segundo versículo, nós vamos perceber que havia uma multidão que estava aguardando o Senhor Jesus. E dentre esta multidão que aguardava o Senhor Jesus, havia um homem que não podia estar ali. Terminantemente, ele não podia estar ali. O fato de ele estar ali era um crime, era uma irresponsabilidade. Mas ele estava ali no meio da multidão aguardando Jesus. Por quê? Porque era um homem leproso. Aquele homem havia sido separado da família. Aquele homem havia sido separado dos amigos. Aquele homem havia sido separado do trabalho, da função que ele exercia. Aquele homem não podia se aproximar dos filhos. A vida para uma pessoa assim acabou. Mas ele estava ali. Porque havia uma esperança. Missão para com Deus é uma vida
repleta de esperança, quando nós temos que esperar contra a esperança. Quando tudo diz que não há solução, quando tudo diz que está acabado, quando a medicina tentou e falhou, quando os recursos humanos não te alcançou, quem desfruta de relacionamento pessoal com Deus ainda tem uma esperança. E quando Jesus chega, aquele homem leproso, ele poderia se aproximar do Senhor e dizer: Senhor, eu vim aqui porque eu sou leproso, eu preciso ser curado, eu preciso ser limpo dessa lepra. Surpreendentemente, ele não fez isso. Ele se aproxima do Senhor e o reverencia e o adora. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque para ele, o mais importante não era ser curado da lepra. O mais importante era estar na presença de Deus. As irmãs louvaram aqui dizendo que não há lugar melhor no mundo para estarmos senão na presença do Senhor. Isso é verdadeiro. Quando nós nos aproximamos de Deus, aproximamos por quê? O que nos leva a aproximar de Deus? Aonde estiverem reunidos 2 ou 3, aí estarei no meio deles. É assim o texto? É isso que a Bíblia diz? Não. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Isso diz respeito qual foi a motivação de você se reunir. O que te motivou a reunir? Existem pessoas que dizem: puxa vida, olha, o dia hoje foi cansativo, foi corrido, foi difícil, foi demais. Se eu não fosse a dirigente do ciclo de oração, hoje eu não iria. O que te traz aqui? Se eu não fosse o dirigente desse culto hoje eu não iria. O que te trouxe aqui? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se hoje eu não tivesse que exercer tal função, eu ficaria em casa. O que te trouxe aqui? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós nos reunimos aqui em função de um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que vencemos o obstáculo, é por isso que o pastor deixou o aniversário lá, fez a sua parte, veio correndo e chegou aqui, e tantas outras pessoas. Isto é desejo de manter esse relacionamento com Deus. Isto é missão para com Deus. Quem assume essa missão não esquece de orar, não esquece de interceder pelo outro, não esquece de colocar-se todos os momentos nas mãos daquele que pode livrar. E não por medo da morte, mas por confiar na sua provisão, na sua proteção, no seu auxílio, no seu cuidado paterno. O Senhor
se volta para aquele leproso, depois de o leproso o ter adorado, e pergunta: o que queres que te faça? Você imaginou o mundo de possibilidades que o Senhor facultou aquele homem naquele momento? O que você quiser. E ele poderia outra vez dizer: Senhor, eu quero que tu me cure, que tu me alimpe da lepra. Eu preciso voltar a ser quem eu era antes. Mas ele não diz isso. Ele diz assim: se tu quiseres. A vontade de Deus, para quem vive a comunhão com Ele, precisa estar em primeiro plano em nossas vidas. O Senhor nos ensinou assim, no horto do Getsemane. Grande aflição, grande angústia, o seu suor se torna em grandes gotas de sangue. E ele ora 3 vezes ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é comunhão com Deus. Isso é relacionamento pessoal com Deus. Nós entendemos que por mais boa que seja a nossa vontade, a do Senhor é dúvida. E ainda que nós não entendamos o que Deus está fazendo, o que Deus está projetando para as nossas vidas, Ele sabe o que está fazendo. E a vontade dele é melhor. Por isso, quem vive essa missão para com Deus, ele entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele, porque sabe que Ele tudo fará. Entrega. Se entrega ao Senhor. Pastor, mas eu já me entreguei há anos. Sempre falta alguma coisa. E o Senhor, Ele não aceita pela metade. Te entrega inteiro. Te entrega por completo. Entrega a tua alma, a tua mente. Entrega as faculdades da tua vida ao Senhor. Porque quanto mais nós nos entregamos, mais Ele vai se revelando a nós. Mais Ele vai se manifestando nas nossas vidas. E mais o seu nome vai sendo glorificado. Isso faz parte da missão. E a segunda parte da missão, irmão João, é a missão para com a igreja. As pessoas dizem equivocadamente: eu sou igreja. Eu sou igreja de Cristo. Aleluia, glória. Você não é igreja de Cristo, meu irmão. Assim como eu não sou igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Eu sou membro. O pastor é um membro. O nosso irmão ali, o sonoplasta, é um membro. O tecladista é um membro. A irmã é um membro. Você é um membro. E quando nos unimos, se reúne o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. E a igreja
precisa ser amada por todos os membros. Precisa haver um relacionamento saudável com todos os membros. Imagine se os meus olhos quisessem ser boca. Imagine se os meus pés quisessem ser mãos. Você cuida melhor dos seus pés ou das suas mãos? Quantas vezes você lava a sua mão por dia? Quantas vezes você lava os seus pés por dia? Às vezes nós tomamos banho e esquecemos de esfregar os pés. Ou não? Então, e Paulo disse que aqueles membros que são aparentemente mais inúteis, desses nós cuidamos muito mais. Missão é viver uma vida de comunhão com Deus, mas é viver uma vida de comunhão com a igreja. Aleluia. Essa é a segunda parte da missão. Nós precisamos olhar um para o outro e nos amarmos. E queremos estarmos juntos. E queremos adorarmos a Deus. E saber que para Deus todos são iguais, são importantes. Não existe ninguém mais importante para Deus. Deus faz a sua obra usando várias mãos. E usando várias ideias. Vários pensamentos, vários propósitos, mas eles precisam estar unidos e ser um. Glória a Deus, aleluia. Isso é missão. O pastor falou aqui do culto de ensino na quinta-feira. E Deus, o próprio Senhor, Paulo diz, e o próprio Senhor separou uns para pastores, para evangelistas, para profetas, para doutores, para mestres, buscando o aperfeiçoamento do corpo, da igreja. Para que cada membro, cada parte unida cresça, multiplique de forma saudável. Eu tenho comunhão com Deus, mas eu não gosto daquele. O óculos que ele usa, nada a ver. Mentiroso. Como pode amar a Deus, ter comunhão com Deus, se você não tem comunhão com seu irmão? Isso não existe. A missão é uma, em 3 partes. Precisa ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então precisamos, meus irmãos, nos abraçarmos. Está chegando o fim de ano. Quando chega o fim de ano, muita gente é levado a fazer uma análise do que aconteceu. O pastor já está falando do último culto de ensino desse ano. Mas aí vai ver as últimas coisas que se fazem nesse ano. É a última ceia, é o último culto de jovens, o último culto de missão, o último aqui, o último aquilo outro, até chegar à última noite desse ano, para entrarmos no primeiro dia do ano que está para vir. E tudo o que aconteceu de 1º de janeiro e até aqui, irmãos, entenda uma coisa. Quando nós fazemos algo que lá no final não dá certo, não adianta continuar, insistir em fazer tudo da mesma forma.
Porque se fazer tudo da mesma forma, o resultado será o mesmo. Então pare, vê o que não deu certo até aqui, faça um exame e mude. Deus espera a mudança nossa. Tem algumas coisas que eu preciso mudar. E eu tenho certeza que tem algumas coisas que você precisa mudar também. Deus exige isso. Deus exige mudanças e atitudes. Não adianta depois chegar para Deus e dizer: Deus, eu orei tanto por isso e não aconteceu. Você orou sim, mas você fez conforme a sua vontade, não como a vontade de Deus. Você orou sim, mas você esteve brigado com seu irmão, você esteve contenda com seu irmão, você esteve criticando o seu irmão, você esteve falando com seu irmão para outras pessoas o que não devia falar. Glória a Deus. Quando trouxeres a tua oferta diante do altar, chegou aqui para oferecer, lembrou que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta aqui. Volta lá, se reconcilia com teu irmão. E depois você vai e ofereça a sua oferta. Caso contrário, Deus não vai receber. Glória a Deus. Comunhão com a igreja. Comunhão com a igreja faz parte da missão. Sua comunhão com Deus está em dias. A sua missão com Deus está em dias. A sua missão com a igreja está em dias. Agora a missão lá fora. Pessoas que estão caminhando a passos apressados para a perdição, sem Deus, sem paz e sem salvação. Quando você tem comunhão com Deus, quando você tem comunhão com a igreja, a sua alma não sente paz em ver pessoas lá fora morrendo. Nesses 23 minutos que nós estamos falando aqui, centenas de pessoas só no Brasil morreram. Centenas. Muitas delas sem salvação. Muitas delas desviadas em função de conflito dentro da igreja. E tem muitos crentes que olham para isso e diz: mais um que se foi. O Senhor diz aqui: e recebereis, porque a preocupação daqueles que estavam reunidos era saber quando que o Senhor restauraria o reino a Israel. A preocupação de Deus não é esta. Naquele momento não era aquela. A preocupação de Deus era com as almas que estavam perdidas, porque para isto Cristo morreu na cruz do Calvário. Não compete a vós saber as estações e os tempos que o Pai determinou pelo seu próprio poder. O que vocês precisam é permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E isso vai acontecer por estes dias. E quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até o Brasil. E até os confins da terra. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós não podemos dormir esta noite e dormir as demais noites que o Senhor há de nos dar, sem antes nos preocupar com as pessoas que estão caminhando para o inferno. E elas não sabem disso, e elas não têm a obrigação de saber disso, porque a obrigação é nossa de adverti-las de que o
Senhor Jesus está próximo. Mas não é só isso. Não é só o fato de o Senhor Jesus estar próximo. Além do Senhor Jesus estar próximo, as pessoas podem morrer a qualquer momento. A morte é democrática. A morte, nem rei, nem papa escapa. A morte não é exigente. Ela não quer saber se é rico, se é pobre, se é negro, se é pardo, se é branco, se é amarelo, se é culto, se é inculto, se é crente, se não é crente. Ela não quer saber nada disso. A única coisa que ela exige é que o sujeito esteja vivo. Então, se estiver vivo, já é um forte candidato. E a pessoa, ao passar dessa vida para a eternidade, elas precisam passar com Deus. Porque quem vive aqui com Deus, viverá a eternidade com Ele. Quem vive aqui sem Deus, viverá a eternidade sem Ele. Então, meus irmãos, é responsabilidade nossa. Vamos falar de Jesus. Mas de que forma? Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas ações, com os nossos gestos. Porque existem muitos picaretas falando de Jesus por aí. Existe gente aplicando golpes pela internet em nome de Jesus. E existe muita gente caindo nos golpes. Não estamos falando desse falar de Jesus. Jesus não mandou você ir falar dele. Não mandou você falar? Não. Ele disse, olha, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine as pessoas a guardarem tudo que eu vos tenho dito, tudo que eu vos tenho falado. E eis que eu, o Senhor, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você vai ou não vai sozinho, o Senhor vai contigo. O Espírito Santo vai te orientando, te ensinando, te instruindo e convencendo o pecador você está falando não procede de você mesmo, mas vem de Deus, é verdade, é salvadora, é libertadora, é transformadora. Nós não estamos sozinhos. Quando nós saímos daqui, depois de viver essa missão com Deus, essa missão com a igreja, nós saímos lá para fora, o Senhor está conosco. O Espírito Santo está em nós. E o nome do Senhor é glorificado. E vidas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, não há maior alegria nos céus do que uma pessoa se arrepender e se entregar aos pés de Jesus. Existe festa nos céus. Que nós, amados irmãos, como missionários, sejamos pessoas que façam os céus festejar. Amém? Quem ganha almas, sabe o é. Que Deus continue abençoando a igreja. Esta é a terceira etapa da missão. Missão para com Deus, missão para com a igreja, para consigo mesmo, e missão para com os perdidos. E Deus espera resultados positivos de cada um de nós. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando todos vocês. Meu pastor, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando a igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Boa esta palavra, quantos recebem? Amém. Glória a Deus, colocamos em pés. Glória a Deus. Eu não posso encerrar esse culto sem antes fazer um convite. O melhor convite que eu poderia fazer esta noite
Alguém entre nós que ouvindo esta palavra, o Espírito Santo já está trabalhando em seu coração, te convencendo e fazendo você refletir a respeito da salvação. Alguém entre nós que ainda não conhece o Senhor, ou porventura foi afastado, está afastado, foi decepcionado, está decepcionado com alguma igreja, com alguém que te feriu, mas creio eu que o Senhor trabalhou hoje no seu coração através desta palavra, e você decide hoje entregar sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele. Você está aqui nesta noite, alguém entre nós afastado, alguém entre nós que deseja entregar a vida a Jesus, levante a sua mão. Nós como igreja queremos orar por sua vida, para que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, e que você alcance salvação, e assim como foi dito, promova uma grande festa nos céus esta noite. Alguém entre nós? Esta é uma oportunidade única que o Senhor nos concede. Se você assim desejar, levante as suas mãos, porque o Senhor Deus já encontrou graça em ti. Oh Espírito Santo de Deus, alguém entre nós, se não houver, eu encerro esse convite. Mas se houver alguém, venha para frente rapidamente diante do altar. Oh Espírito Santo de Deus, convence. Glória a Jesus. Se não há ninguém, que o Senhor nos conceda uma nova oportunidade. Eu quero agradecer uma vez mais ao pastor Rivaldo por esta boa palavra da parte de Deus nos nossos corações, por essa conscientização a respeito de missões, a nossa vida, a igreja. Que Deus continue abençoando o seu ministério cada vez mais. Da mesma forma, a sua esposa, irmã Marisa, Deus abençoe vocês, viu? Meu agradecimento fica aqui por este serviço prestado no reino de Deus. E a maior recompensa vem do alto, porque a Escritura diz: nenhum trabalho é vão no Senhor. Então o Senhor tem uma grande recompensa a este casal por nos atender nesta noite. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério. Eu declaro em nome de Jesus uma semana de bênção. Eu declaro uma jornada de sucesso, tendo tudo e nada faltando. Eu declaro dias de livramento, eu declaro dias de provisão, eu declaro dias de oportunidade para você proclamar e anunciar o reino de Deus. Eu declaro ousadia e intrepidez para pregar o Evangelho a vidas que ainda não conhecem ao Senhor. Eu creio que o Senhor promoverá dias, promoverá oportunidades para você ser testemunha e anunciar o Evangelho de Deus, que é poder para a salvação. Que o Senhor te use com graça, que o Senhor te use com sabedoria, que o Senhor te use com ousadia e intrepidez. Você é servo de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e a mão do Todo-Poderoso está estendida sobre a sua vida, te guiando, te conduzindo. O Espírito Santo de Deus soprará dentro de ti com uma voz mansa e suave, te dando direção durante toda esta semana. Você não vai tropeçar, você não vai cair, os teus pés não vão vacilar, porque o Espírito Santo iluminará a sua mente e te dará direção para você seguir firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Que o Senhor Deus continue te abençoando, que o Senhor resplandeça os olhos sobre ti, que o Senhor te dê a paz que excede todo entendimento, que a paz do Senhor guarde a sua mente e o seu coração, que nada te perturbe durante esta semana, que nenhuma má notícia venha atrapalhar os seus planos e projetos, e que você permaneça inabalável, confiando em Deus, acreditando no Todo-Poderoso, sabendo que todas as coisas
coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem e seguem o propósito eterno. Que o Senhor com graça nos abençoe, que a mão do Senhor esteja estendida sobre nós e que o Senhor não encolha as mãos sobre a nossa vida, mas que derrame bênção de maneira recalcada, sacudida e transbordante. Eu ministro essas bênçãos no nome de Jesus. Nos leve em paz, Senhor, ao nosso lar. Nos guarda pela tua potente mão. Coloca anjos, Senhor, acampando ao nosso redor. Nos livra do homem sanguinário. Nos livra de todo o mal, de toda tentação do inimigo, de todo laço do passarinheiro. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu assim oro, agradecido em teu nome, com as mãos levantadas. Receba a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo habite em sua vida todos os dias. Se você crê, diz amém. Amém. Deus te abençoe. Vai em paz, mas não vá sem cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor e desejar uma excelente semana a ele, em nome de Jesus.